Olá, caros amigos do canal Relatos do Sam. O meu nome é Bruno. Para quem não me conhece, eu tenho um canal no YouTube chamado Relatos do Frank. Assim como o Sam, eu também narro relatos de terror com som de chuva. É uma grande alegria estar aqui narrando essa experiência com vocês, que no caso não aconteceu comigo, mas sim com um grande amigo meu. Eu já narrei esse relato há muitos anos no meu canal, mas agora deixarei que o anfitrião de vocês narre essa história cabulosa. Eu tenho um amigo que mora no interior do Maranhão, especificamente em Vitória do Mearim, que aqui o chamarei de José. O pai do José, que ainda hoje é vivo, se chama Francisco. Meu amigo conta que o seu pai, quando ainda namorava com a sua mãe, que aqui a chamarei de Maria, sendo isso na década de 70, sempre que ele saía do trabalho ia para a casa da Maria, a sua então namorada. Naquela época eles namoravam na porta de casa. Era a Maria e os pais dela presentes. Eles nunca ficavam sozinhos. Bom, teve uma vez que, se não me engano, era uma sexta-feira, em uma noite de lua cheia, o Francisco estava na casa da Maria. Lá eles prosearam, jantaram, essas coisas de interior. Com isso foi-se passando o tempo, e quando ele foi se dar conta, já era por volta de 1 da manhã. Já era bem tarde. O Francisco então disse para sua namorada que tinha que ir para casa, mas os pais da Maria ficaram preocupados. Não por conta dos perigos da rua, como assaltos, mas estavam com um mau pressentimento, e pediram para que o Francisco ficasse. Dormia ali mesmo na casa dos sogros, e ia ao trabalho somente no dia seguinte. Mas o Francisco disse que não precisava, que tinha que ir para casa e que não se preocupassem, já que ele estava armado com uma peixeira. Estava bem. Caso alguma coisa fosse lhe acontecer, se defenderia de tudo que tentasse atacá-lo. Enfim, o Francisco foi andando para a sua casa, até que ele passou por um caminho que era meio que de areia. Era tipo um areial. Ele então estava passando por ali. Era um caminho largo e a luz estava cheia. Iluminava bem o caminho e todo lugar. O Francisco então ia caminhando por esse local, até que de repente, ao longe ele percebeu que vinha uma pessoa andando no sentido contrário ao seu, e que em um certo momento eles iriam cruzar o caminho. Mas o Francisco continuou a caminhar, e ao se aproximar ele percebeu que era um homem que estava com chapéu, mas que não dava para ver o seu rosto. Esse homem estava com alguma coisa nas costas, e Francisco foi andando e chegando cada vez mais perto daquele sujeito, até que foi achando aquilo muito estranho. À medida que foi se aproximando daquele homem, ele percebeu que o mesmo carregava 2 pés, onde em cada ombro tinha um pé. Vinha meio que carregando uma pessoa. Ele achou aquilo tudo muito estranho e pensou que o homem estava carregando seu amigo que tinha ficado bêbado. Por que ele estaria fazendo aquilo? Eram perguntas que martelavam em sua cabeça. Mas quando ele chegou bem perto, aquele sujeito olhou para ele e, como é de costume no interior, o Francisco o cumprimentou. Oba, boa noite. E o sujeito respondeu de volta, mas parou na estrada e começou a falar. Oba, meu compadre, você me ajuda a carregar esse homem aqui? Mas foi aí que o Francisco percebeu que aquele par de pés eram pernas. Mas o mais assustador é que essas pernas que aquele homem carregava nos ombros eram pernas que não tinham fim. Era como se a pessoa tivesse muitos metros. Ele percebeu isso só quando ficou lado a lado com ele, e percebeu que as pernas daquela pessoa que não tinha fim não dava para ver o seu corpo, e que as pernas sumiam bem na curva. O Francisco disse que não ficou assustado com aquilo, que não se lembra do que aconteceu depois. Lembra apenas do homem rindo para ele, pois ele desmaiou logo em seguida. Quando o Francisco se acordou, já era de manhã bem cedo, com uma pessoa puxando ele debaixo da terra. Era um certo carroceiro ali da região.
O seu Francisco acordou enterrado na estrada, apenas com a sua cabeça para o lado de fora. O homem na carroça passou e viu aquele homem enterrado. Até achou que ele tivesse falecido, mas percebeu que seu Francisco estava apenas dormindo, e então resolveu ajudar a tirá-lo da areia. Ele então foi para casa depois daquele estranho acontecido. O Francisco contou para seus sogros do que aconteceu, e eles deram uma bronca nele, avisando que não era bom ele ter saído aquelas horas. E desde esse dia, que ele passou a evitar as estradas tarde da noite, com medo de se encontrar com aquele homem outra vez. Olá, caros amigos do canal Relatos do Sun. O meu nome é Bruno. Bem, para quem não me conhece, eu sou do canal Relatos do Frank. Eu narro relatos de terror ao som de chuva. E é uma alegria muito grande estar aqui compartilhando com vocês uma experiência que não aconteceu comigo, mas aconteceu com um grande amigo meu. E eu narrei há muitos anos no meu canal, só que eu gostaria muito de poder escutar esse relato na voz do nosso querido amigo Samuel. Então, basicamente o seguinte: eu tenho um amigo meu no interior do Maranhão, em Vitória do Mearim, que eu vou chamar ele aqui de José. E o pai dele, que é vivo, ainda é vivo hoje em dia, né? Ele se chama Francisco. E ele conta que o pai dele, Francisco, quando ele namorava com a mãe dele, né? Ele não era nascido ainda, o José. Francisco namorava com a mãe dele, que vou chamar aqui de Maria, né? Isso na década de 70. E sempre que ele saía do trabalho, ele ia para casa da Maria. E naquela época namorava, assim, a Maria e os pais da Maria presentes, né? Eles nunca ficavam sozinhos. E teve uma vez, que acho que era uma sexta-feira, se não estou enganado, e a lua estava cheia. Não era sexta-feira, acho que era um dia de semana, mas ele falou que a lua estava cheia nesse dia. Ele disse que ele estava na casa da Maria, jantaram, prosearam, toda aquela coisa de interior, tal. E o tempo passou, né? E quando ele foi perceber, já era quase 1h da manhã, já estava bem tarde. Ele falou que ele tinha que ir para casa. E os pais da Maria ficaram preocupados. Não porque naquela época tinha assaltos, roubos, mas eles estavam com mau pressentimento, sabe? E pediram pro Francisco ficar, né? Dormir na casa dos pais da Maria e ir pro trabalho no dia seguinte. Mas ele falou que não, eu tenho que ir para casa, não se preocupe. Tô com uma peixeira aqui, peixeira que eles chamam para os mais novos, né, dessa geração. É como se fosse um punhal, né? Um canivete. Então ele falou que ele estava com esse canivete, que não tinha medo se algum animal selvagem aparecesse, ele se defendia, né? Enfim, ele foi andando para a casa dele e ele passou por um caminho que era meio que de areia. Era de terra, só que era um areial, sabe? Ele estava passando por ali, era um caminho bem largo, né? E a lua estava bem cheia, então iluminava bastante o ambiente ali, né? Ele ia caminhando quando de repente, ao longe, ele percebeu que vinha uma pessoa no sentido contrário, que em um certo momento eles iriam se cruzar. Ele foi caminhando, ele viu que era um homem que estava com um chapéu, que não dava para ver o rosto dele, e esse homem parecia estar carregando alguma coisa nas costas. E o Francisco foi andando, e achou aquilo meio estranho. E à medida que ele foi se aproximando daquele sujeito, ele notou que ele estava carregando 2 pés, um pé em cada ombro, e vinha carregando aquela pessoa. E ele pensou, que estranho isso, será se ele está carregando o amigo dele que ficou bêbado? Por que ele está fazendo isso na estrada? E aí ele foi se aproximando.
Quando ele chegou bem perto, aquele estranho homem olhou para ele e, bom, no interior, né, todo mundo tem esse costume de se cumprimentar, né? E aí o Francisco, no reflexo, né, cumprimentou o homem. Boa noite. E o cara cumprimentou de volta. Opa, boa noite. E o cara parou, levantou a cabeça e perguntou para ele assim: E aí, meu compadre, tu me ajuda a carregar esse homem aqui? E aí o Francisco, ele viu que aquele par de pés, na verdade, eram pernas. Só que o mais assustador é que essas pernas que aquele cara estava carregando nos ombros eram pernas que não tinham fim. Ou seja, é como se ele estivesse carregando uma pessoa gigantesca. Uma pessoa, sei lá, de 20, 30 metros. Porque assim, ele estava meio que de frente pro cara, mas quando ele se colocou de lado para ver quem era a pessoa que ele estava carregando, ele viu que as pernas daquela pessoa, supostamente aquela pessoa, ela não tinha fim, não dava para ver o corpo da pessoa e sumia na curva. Ele disse que ele ficou tão assustado com aquilo que ele não se lembra mais de nada. Ele só se lembra do cara olhando para ele rindo. O cara ficou rindo daquela situação e ele desmaiou. Quando ele acordou, ele acordou com uma pessoa de manhã cedo, o sol já era de dia, né? Já estava claro. Ele acordou com uma pessoa puxando ele debaixo da terra. E ele achou aquilo estranho, né? E o cara que puxou ele era um carroceiro. O que acontece? O seu Francisco, ele acordou enterrado na estrada, somente com a cabeça do lado de fora. E aí aí tinha um outro homem que estava passando de carroça e viu a cabeça do Francisco na terra. E achou aquilo estranho, parou, ficou assustado. Pensou até que era uma pessoa morta, mas viu que o seu Francisco estava vivo, estava bem. E aí ajudou ele a sair, desenterrou ele, né? Ele ficou com o corpo totalmente enterrado na estrada. E aí ele foi para casa. E aí ele contou depois para Maria, para os pais dela, e os pais dela avisaram: Eu falei para você não sair, a gente falou para você não sair, para você dormir em casa. E desde esse dia ele passou a evitar ficar saindo até altas horas da noite, né? Bom, e aí desse casamento, né, do Francisco com a Maria, nasceu José, que é esse grande amigo meu que me contou essa história. E ele confirma que foi real, isso que aconteceu. Então é isso. Obrigado, Samuel, por abrir o espaço para que eu possa estar compartilhando esse relato com você e com todos os seus inscritos. Deixa aqui o seu like nesse vídeo, comenta aí o que você achou desse relato e um forte abraço a todos do canal Relatos do Sam. Boa noite a todos. Eu me chamo João. Moro em Uberlândia, que fica em Minas Gerais. O que vou contar agora aconteceu comigo quando tinha meus 12 anos de idade. Hoje já tenho 37. E apesar de se terem passado vários anos, lembro daquele ocorrido como se tivesse acontecido ontem, pois foi algo que me deixou profundamente abalado. E o pior de tudo é que ninguém acreditou em mim. Na época, moravam na minha casa eu, meu irmão mais novo e os meus pais. Nossa casa ficava em um bairro que ainda estava em processo de crescimento, mas haviam diversos moradores. Por conta disso, existiam diversos terrenos baldios, com uma vegetação bastante alta, tão alta que dava para uma pessoa facilmente se esconder lá. Bom, eu sempre tive problemas para dormir, pois sofro de insônia.
e por conta disso sempre fiquei acordado até tarde assistindo TV. E lembro que numa determinada noite, eu vi um bicho muito estranho perto de um terreno baldio, que tinha bem de frente à minha casa. Devia ser entre 1 ou 2 da madrugada. Eu estava assistindo televisão que ficava na sala. Nesse horário, comecei a ouvir uma movimentação estranha na minha rua. Parecia que alguém corria de um lado para o outro. Então reduzi o volume da TV e fiquei escutando para saber o que seria aquilo. Foi quando, além dos passos pesados, comecei a escutar um barulho de saco rasgando e algo roncando lá fora muito alto. Foi então que decidi abrir a janela para olhar, já que ela não tinha frestas, e me arrependo amargamente de ter feito aquilo, pois assim que a abri, vi um ser humanoide de cócoras vasculhando o lixo do meu vizinho, que estava ao lado de um terreno baldio. Assustado com a coisa que vi e já sabendo que se tratava de um lobisomem, fechei a janela rapidamente e desliguei a TV. Mas acho que aquele bicho percebeu, pois ouvi passos vindo na direção da minha janela. Fungar nela por alguns minutos e logo depois ia embora. Após aquilo ter saído, eu corri para o meu quarto e tentei dormir o restante daquela noite. No outro dia pela manhã contei aos meus pais do que vi, mas senti que os dois não acreditaram em mim, já que fui ignorado e passei a ser motivo de brincadeiras, e qualquer coisa que me acontecia era culpa do lobisomem. Fiquei até com vergonha de contar esse ocorrido para outras pessoas, pois tinha medo das reações. Mas sei o que vi naquela noite vasculhando o lixo do meu vizinho, e tenho a plena certeza que era um lobisomem. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.